Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para este canal, Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, o Espírito Santo me inspirou a trazer uma mensagem abençoada falando a respeito da cegueira espiritual. A cegueira espiritual que acomete a vida de muitos crentes, muitos daqueles irmãos que por algum motivo não conseguiram compreender as Escrituras e propagam uma mensagem errada, uma mensagem distorcida. Então todo crente que ele é cego espiritualmente, ele está na presença de Deus, mas ele distorce o propósito da palavra, o propósito da salvação, o propósito da mensagem de Jesus. Então, tem aquelas pessoas que são cegas espiritualmente, que estão dentro que pertencem, vamos dizer, estão dentro da igreja. São pessoas que são convencidas, possuem uma cegueira espiritual, elas ainda não conseguiram compreender a mensagem de Cristo, mas elas estão no meio do povo de Deus. Muitas vezes essas pessoas elas não são más, mas são pessoas que são enganadas, são pessoas que ainda estão sobre a cegueira do véu da incredulidade, cegadas por Satanás. Então o objetivo aqui é trazer uma mensagem e a gente explicar muitas vezes o que causa essa cegueira, né? Pelo menos o Espírito Santo, ele tem me direcionado a trazer algumas mensagens para debater e explanar sobre o assunto de crentes, né, que estão na cegueira espiritual, por que isso ocorre, né, os motivos que levam a pessoa a essa cegueira espiritual. E meus irmãos, o Espírito Santo, ele me deu uma mensagem aqui no Velho Testamento, no livro de Juízes, a qual, através dessa narrativa, nós vamos descobrir quais são um dos principais motivos que levam muitos crentes à cegueira espiritual, a distorcer a palavra de Deus, a cair nesse engano de Satanás, nesse engano e cair nessa cegueira do inimigo, né? Vamos lá no livro de Juízes, lá no Velho Testamento, no capítulo 16, sobre a história de Sansão e Dalila. Sansão é traído por Dalila. Olhem aqui, no capítulo 16, cujo título é Sansão é traído por Dalila. Nos diz assim a palavra, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então a gente vê aqui, falando sobre Sansão, que ele tinha por hábito viajar pelos lugares, ele conhecia mulheres e tinha o hábito de ter relações com essas mulheres, principalmente prostituta. Então a gente vê que Sansão, né, ele era movido muito pelos desejos da carne, porque na época da lei não tinha esse rigor igual hoje na graça, não. Então a graça proíbe o poligamismo, a poligamia do homem se envolver com várias mulheres. Na época da lei, vamos dizer assim, que era como se havia uma permissão maior sobre esse fato. Mas quando Jesus veio, o que Jesus falou? Que aquele que já olha para uma mulher casada e a deseja no seu coração, constitui que ele se adulterou com ela. Então só do fato do cristão também vale para a mulher, né? A mulher que é casada, que olha para um homem e o desejo no coração, fantasia as relações, fantasias sexuais com ele, ela já adulterou. Assim a mesma coisa o homem, que olha para uma mulher e começa a fantasiar fantasias sexuais em seu coração. Então na graça é muito mais severa essa questão de você cobiçar a pessoa, principalmente a pessoa que já é casada ou que já é casado, né? Então essa questão de adultério na graça tem uma relevância, um peso muito maior. E fala no versículo 4 assim, E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então vocês vão perceber, meus amados, que um dos principais motivos que levam muitos crentes à cegueira espiritual
é essa questão de não ter o lado emocional bem desenvolvido. Porque existem pessoas que são mais dotadas ao emocionalismo e tem pessoas que são mais racionais. Geralmente as pessoas mais emocionais, que a emoção prevalece mais do que a razão, são essas pessoas que elas têm uma facilidade maior a cair nesse engano e na cegueira de Satanás, né? Então, vocês percebam que tem alguns versículos que eu destaquei aqui no livro de Juízes, para não precisar ler o contexto todo. Vou ler agora o versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Meus amados irmãos, nós vemos através da palavra que foi lida aqui no livro de Juízes, no capítulo 16, a história de um homem chamado Sansão, que nós sabemos que ele era um nazireu. O nazireu era o quê? Ele tinha o hábito ele tinha um cabelo crescido. O nazireu era um voto em que os homens deixavam o cabelo crescer, né? No caso foi desde a tenra idade, desde quando ele nasceu, e a força, o segredo de Deus que havia na vida de Sansão era através do seu cabelo. Então, por conta do cabelo de Sansão, Deus lhe restituiu muita graça, muita unção e muito poder, principalmente para derrotar os inimigos ali, os filisteus. Porém, a palavra fala que Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila, e a palavra fala, ele se afeiçoou a ela. Então a gente percebe pela narrativa bíblica que Sansão era um homem que ele tinha essa característica emocional muito forte, muito prevalecida. Ele quer dizer o quê? Que o lado emocional, emotivo dele prevalecia mais que a razão. A gente olha. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Dalila, né, ela tramando contra a vida de Sansão, muitas vezes ela usou de alguns artifícios para descobrir qual era o segredo que havia na vida deste homem, na vida de Sansão. Só que Sansão, ele estava apaixonado, ele se afeiçoou a Dalila. Ele estava apaixonado por uma cegueira espiritual que depois foi se materializar numa cegueira física. Então, primeiro, Sansão estava na cegueira da paixão, na cegueira espiritual. Depois ocasionou na cegueira física, que os olhos dele foram arrancados. Então a gente percebe que Sansão era um homem que ele se prevalecia muito na questão emocional mais do que na racionalidade. E Dalila sempre foi jogando indiretas para tentar descobrir qual era o segredo de Sansão. Então ele foi dando, né? Ele fazia piadas com ela. Ou seja, ele contava ele saltava algumas indiretas para ela, falando, não, minha força está nisso, e ela sempre tramava, até que teve um momento que ele não vigiou e contou para ela onde que estava o segredo, que era no cabelo dele. E Dalila foi lá e armou, né? Dalila armou contra Sansão. Olha aqui no versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração tem a ver com sentimento, né? Emoções. Enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então Dalila, ela era uma usurpadora, era uma mulher que estava ali tramando contra a vida de Sansão. Ela era uma mulher que agia racionalmente, mas Sansão era um homem emocionalmente, né? Porque ele estava dominado por ela. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Olha no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Então a gente percebe, meus irmãos, que o primeiro aspecto que Sansão ele foi dominado foi pela cegueira emocional, né? Porque ele se afeiçoou, era apaixonado por Dalila. Depois veio a cegueira espiritual.
E por último veio a cegueira física, quando os olhos dele foram arrancados. Né? A gente, infelizmente, Sansão teve um fim muito triste, né? Ele se sacrificou para matar muitos filisteus lá naquele templo. Vamos olhar aqui agora no Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, viu, gente? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando fala no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, aqui tem a ver com os ímpios que não foram alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Jesus, no sentido de se salvarem, e por também aqueles irmãos que têm um entendimento cegado, eles não têm um entendimento verdadeiro a respeito das Escrituras, né? São aquelas pessoas que elas não acreditam na suficiência de Cristo, elas não acreditam na graça de Cristo. Então esses irmãos, eles estão cegados. Eles estão junto conosco, mas são pessoas que distorcem a mensagem do Evangelho. São pessoas que ainda não conseguiram compreender a mensagem da graça e da suficiência de Cristo, que é somente através de Jesus que nós alcançamos a salvação. Então são irmãos que ainda estão numa cegueira espiritual, são pessoas que ainda têm a mente cauterizada pela cegueira, pelo engano. Por quê? Porque ao invés de se afeiçoarem à palavra, são irmãos que, ao invés de meditarem na palavra, começaram a dar mais valor e ênfase a doutrinas que não estão condizentes, a outro tipo de evangelho, a esses evangelhos sobre experiências espirituais. Então, muitas vezes, essas pessoas caem no engano da cegueira. Por quê? Porque elas não se atentaram à mensagem da cruz, à mensagem de Cristo. Elas deixaram de lado, de acreditar num Jesus misericordioso, amoroso, para dar mais valor a um Jesus de experiências que prega um Jesus austero, o austero, como se fala, um Jesus rígido, um Jesus totalmente julgador, que não tem nada de amor. Meus irmãos, essa questão da pessoa que ela é totalmente emocional, isso é um grande perigo. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu já fui até acusado uma vez de ser comparado a um psicopata, mas eu vou explicar para vocês por quê. Eu sou uma pessoa, meus irmãos, que eu sou altamente racional. Eu queria até ser mais, né? Mas Deus sabe o limite de cada. No passado, há muito tempo atrás, eu já fui muito emotivo, muito emocional. E eu sei o perigo que é uma pessoa quando ela tem o lado emocional muito mais aflorado que o lado racional. Infelizmente, quando a gente acompanha, quando a gente vê filmes, né, não que seja orientado, mas tem crentes que às vezes gostam de assistir novela, né? Então, os enredos de novela, de filme, todo o enredo, até mesmo livro, eles geralmente sempre colocam os vilões como sendo uma pessoa mais racional e os mocinhos, né, protagonistas, mocinhos e mocinhas da história, como sendo sempre alguém mais emotivo. Então, a racionalidade, ela sempre foi vilanizada no sentido assim, de que pessoas más, elas são mais tendenciosas a agirem racionalmente, e pessoas boas sempre agirem mais no emocional. Mas isso é uma grande mentira, meus irmãos. A Bíblia fala que devemos desenvolver uma fé racional, não uma fé emotiva, não uma fé totalmente emotiva, porque as emoções, meus irmãos, quando elas não são bem administradas em nós, elas ocasionam muitos problemas, muitos turbilhões. Eu não sei se vocês já perceberam, toda pessoa que ela é guiada emocionalmente, que ela é muito emotiva,
ela não tem uma instabilidade, ela não tem estabilidade, é uma pessoa muito instável. Então, para ela, quando ela passa por algum tipo de decepção, quando ela passa por algum tipo de frustração, é como se as emoções dela se aflorassem de uma forma que ela perde todo o controle. Então, para ela fazer uma besteira, uma bobagem, é muito maior do que uma pessoa quando ela é mais racional. Então, as pessoas emotivas, lidadas mais ao lado emocional, elas são pessoas mais inseguras, mais instáveis. Elas são pessoas que não têm um grau de estabilização mesmo em nada. São pessoas que se frustram mais, são pessoas que não têm um preparo, uma bagagem, uma solidificação diante os problemas e dificuldades da vida. Por isso que hoje em dia, meus irmãos, muitas igrejas, elas propagam e oferecem essa questão de cura interior. Cura interior por quê? Porque sabem, meus irmãos, que a pessoa que tem problemas na área emocional, essas pessoas, elas estão muito mais suscetíveis, né, a fracassarem, a não se tornarem pessoas mais embasadas, pessoas mais sólidas. Claro que eu não estou defendendo a racionalidade toda no pretexto, porque pessoas que são muito racionais se tornam pessoas secas, pessoas que muitas vezes não têm um pouco do calor do sentimento, não. Tudo tem que ser com dosagem, mas é muito melhor desenvolver a racionalidade do que a emocionalidade, o lado emotivo, né? Então, por quê? Se vocês perceberem, meus irmãos, hoje em dia o que tem de psicólogo, por que hoje em dia tem muitas pessoas que fazem acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque essas pessoas, as emoções, essas pessoas que têm esse lado emocional e elas não conseguem gerenciar as suas emoções, elas sofrem de uma perturbação muito maior. Então, pessoas que têm o lado emocional e que não consegue gerir, que não consegue administrar esse lado emocional, essas pessoas têm um grau de aflição muito maior do que aquelas pessoas que são racionais. Então, a tendência do ser humano é nascer emocionalmente, é sempre ligado mais para a área emocional. Mas a partir quando a pessoa ela começa a estudar, a pessoa começa a ler, a pessoa começa a desenvolver mais esse lado racional, ela se torna uma pessoa mais estruturada, ela se torna uma pessoa mais sólida, ela se torna até uma pessoa mais coerente e com discernimento melhor. Se a gente olhar na palavra de Deus, nós vimos no ministério de Jesus que existiam dois homens totalmente emocionais, porém um mais ligado à área da emoção do amor e outro mais da ira e do próprio destemperamento, né? Então Pedro foi um discípulo, um apóstolo que ele foi mais destinado ao lado emocional da agressividade, do impulso. Então Pedro agia muito pelo impulso, né? Pelo impulso. Ele falava coisas sem pensar. Era um homem simples, porém ele não sabia gerir as suas emoções. Já João não. João era um homem totalmente emotivo, mais ligado para essa área do amor. Era um homem que a gente vê pela palavra de Deus que ele era totalmente emotivo, ele amava demais as pessoas. E a gente olha na palavra, meus irmãos, que depois, quando a gente pega lá no livro de Atos, que Jesus ele escolheu quem? Ele escolheu um homem, Saulo de Tarso, a qual depois se converteu a Paulo de Tarso para levar o evangelho para muitas pessoas, principalmente para os gentios. Então eu faço uma conjectura, isso aqui é uma opinião minha, eu faço uma conjectura que Jesus escolheu Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo, que na verdade é porque na cidadania judaica o nome dele era Saulo, mas na cidadania romana o nome dele era Paulo. Então não é porque ele trocou o nome, não é porque ele quis, é por conta das cidadanias que ele tinha, tanto a judaica quanto a romana. Então ele só fez essa transferência de nome, né, por conta da cidadania. Então, meus irmãos, uma conjectura que eu faço, eu creio que Deus, que Jesus escolheu Paulo, né? Ele poderia ter incumbido essa missão a João
e a Pedro, né, que estavam próximos ali do ministério. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo, meus irmãos. Mas ele escolheu Saulo por quê? Porque Saulo, ele tinha uma mente mais racional. Saulo foi um discípulo de Gamaliel, né? Saulo era um fariseu, mas ele teve uma mente totalmente mais racionalizada por conta do estudo e da desenvoltura que ele explanou sobre a mente dele. Ele se desenvolveu mais para o lado racional. Então nós olhamos através da palavra de Deus, no Novo Testamento, que Paulo de Tarso, ele foi muito mais usado que o próprio apóstolo João e o apóstolo Pedro. Meus irmãos, eu vi alguém desses dias pregando na plataforma e é verdade. Pedro, ele só não fez nenhuma besteira quando ele negou a Jesus, porque Jesus intercedeu por ele. Quando Jesus falou que Satanás estava cirandando a vida dele, e Jesus foi lá e intercedeu. Então, dá para a gente perceber na palavra que a intercessão de Jesus foi uma das causas de Pedro não fazer besteira, igual Judas. Porque Judas traiu Jesus, apesar que Judas tinha uma mente muito racional, né? Judas, ele traiu Jesus. Era daqueles discípulos que tinha a mente mais voltada para a racionalidade. Mas Judas, a gente vê na palavra que ele já tinha o caráter mal direcionado. Ele já tinha um mau caráter. Porque a gente olha na palavra que ele roubava já a questão ali da manutenção do dinheiro, como ele fazia a administração do dinheiro ali, né, de Jesus, do ministério de Jesus. A palavra fala que ele era ladrão. Então Judas era racional, mas ele não tinha caráter. Apesar que Paulo, né, ele foi um perseguidor, mas se tornou perseguido. Mas Paulo teve um bom caráter, porém Paulo, comparado aos outros discípulos, ele era totalmente racional. Então foi um dos motivos que Paulo foi bastante usado no Novo Testamento, é por conta dessa racionalidade que ele tinha, né? A gente vê que Pedro e João eram homens mais emocionais, cada um à sua maneira. Pedro voltado para o lado mais, né, desse temperamento explosivo, e João voltado mais para esse lado do amor. Porém, eram homens que tinham um lado emocional tão em ênfase do que o lado racional. Porém, Paulo de Tarso não. Paulo de Tarso era um homem mais racional. E nós, meus irmãos, nós que hoje estamos vivendo na graça, principalmente nessa época que estamos próximos à vinda do Senhor Jesus Cristo, nós já estamos nos últimos dias da igreja, nós somos convocados a viver uma fé mais racional, por conta do engano que tem entrado no meio do povo de Deus. Então, o que tem ocasionado? Os crentes racionais, eles conseguem discernir e combater e analisar as heresias que surgem no meio do povo de Deus. Então, hoje em dia, eu creio que Deus se alegra muito mais de crentes racionais, porque eles não caem em qualquer engano. Os crentes emocionais, emotivos, eles caem em qualquer tipo de enganação. E é por isso que essa palavra que foi lida, né, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Por quê? Porque tem crentes que vai mais para o lado emotivo, emocional. Eu vou mostrar para vocês como é que age um crente com a mente mais racional e um crente que age com a mente mais emocional. O crente que age com a mente mais emocional, ele é o seguinte: ele tem os seus companheiros, ele anda junto com seus companheiros ali, seja de um determinado ministério, seja de determinado grupo, porém os seus companheiros, quando erra, ele não corrige o erro do seu companheiro. Por quê? Porque na cabeça do crente emocional, que é mais emotivo, ele prefere manter a amizade com aquela pessoa que está no erro, né, do que corrigir e perder a amizade. Então as pessoas emocionais, elas têm muito medo de combater o erro, porque elas priorizam muito as pessoas, mesmo que essas pessoas estejam erradas, mas elas priorizam isso, as pessoas ao invés do erro. As pessoas emocionais, a grande dificuldade que elas têm é isso, elas veem o erro, né? Mas ela prioriza mais as pessoas do que o erro, no sentido assim, ela tem medo de magoar as pessoas, ela tem medo de
exortar as pessoas, mas a pessoa que tem uma mente mais racional, ela não. A pessoa da mente racional, ela é assim: aqui tem o erro e aqui tem as pessoas que estão próximas a ela. Porém, ela prefere combater o erro, né? Ela combate o erro no sentido assim, ela exorta as pessoas para que as pessoas venham largar o erro. Então, as pessoas que têm uma mente mais racional, para elas é tipo assim, para elas independe se ela vai perder o contato, a amizade com essas pessoas que estão no erro. Ela prefere defender a verdade do que se manter aliada a pessoas que estão no erro. Vocês estão entendendo? Não é que a pessoa seja ruim, é porque as pessoas racionais, elas vão defender as ideias corretas, e pessoas emocionais vai defender pessoas, mesmo que estejam no erro. Por isso que muitas pessoas são taxadas, mas não é. É porque tem um cristão que ele é mais voltado à racionalidade, ele desenvolve uma fé mais racional, e tem cristãos que desenvolvem uma fé mais emocional, mais uma fé emotiva, né? Por quê? Porque na cabeça dela, ela acha que é melhor, porque se a gente olhar na palavra, Jesus, ele não despreza nenhuma alma, com certeza. É válido a gente querer sim, né, buscar a salvação, a fazer com que uma alma venha andar no conserto. Mas entre a palavra de Deus, os crentes racionais, eles defendem muito mais o ensino correto do que pessoas que vêm trazer heresias. Então, muitas vezes, por isso que traz essa confusão. Crentes mais dotados à razão, eles defendem as ideias, independente se vão desfazer contato, amizade, qualquer coisa com pessoas que continuam a persistir no erro. Agora, os crentes mais emotivos, emocionais, não. Eles preferem estar perto e não perder o contato de pessoas, mesmo que estejam no erro, defendendo heresias e ensinamentos errôneos, do que se afastar dessas pessoas. Mas a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser racionais, desenvolvermos uma fé racional. Então, meus irmãos, pelo menos a gente viu aqui na palavra, através da vida de Sansão, o perigo que é um crente ser totalmente emocional. Um crente que não tem esse lado racional desenvolvido. É igual eu falei, todos nós já nascemos com esse aspecto mais de sermos lidados para o lado mais emocional. Mas a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa racionalidade, essa fé racional, nós nos tornamos mais sábios, nós nos tornamos mais experientes, mais sólidos na palavra, nós conseguimos detectar e aprendemos a ter, muitas vezes, a ter mais discernimento. Porque as pessoas racionais, elas estão ligadas mais na razão. Elas não sofrem esse aspecto de crentes emocionais. E os crentes emocionais não. Por quê? Porque como Satanás trabalha muito nessa questão das emoções, então os crentes emocionais, eles tendem a cair mais fácil no engano do diabo. Amém, meus irmãos? Então, para vocês verem como é que isso é tão importante. Quando a gente olha os mandamentos de Jesus e a gente consegue praticar, nós vamos vendo cada vez que os mandamentos de Cristo nos ensinam a gerenciar as nossas próprias emoções. Quando a gente vê Jesus falando sobre a questão, né, não andeis ansiosos. Por quê? Porque tem pessoas que sofrem com essa questão de ansiedade. Então Jesus ali está nos ensinando através da fé para nós conseguirmos administrar as nossas emoções. Porque as pessoas que não sabem administrar as suas emoções são pessoas que elas são perturbadas, são pessoas que andam, elas não têm a sua casa firmada na rocha, elas passam por provas, mas elas desanimam fácil. Por quê? Porque não tem a mente racional, elas não têm aquela fé racional, não têm a mente racional, e quando vem algum problema, se estiverem ligadas nessa questão do emocionalismo, elas são mais fáceis de serem presas de heresias, presas de ensinamentos errados, presas de doutrinas de demônios. Por quê? Porque a emoção está aflorada na vida dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Que todos vocês fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha contemplar a paz na vida de cada um. Amém? Deus abençoe a cada um.